O passado obscuro de Janja que ela não quer que você saiba. Rosângela da Silva, ou como é mais conhecida, Janja, primeira-dama do Brasil, esposa do presidente Lula e uma figura polêmica. Para muitos, uma mulher forte, decidida, com um papel muito maior do que apenas acompanhar o marido. Para outros, uma figura controversa, com um passado repleto de episódios curiosos que poucos conhecem. Mas o que Janja esconde? Qual é o lado da sua história que ficou nas sombras? Hoje, vamos mergulhar fundo no passado de Janja e revelar fatos que você provavelmente nunca ouviu falar. Se prepare, porque essa história vai te surpreender. Para entender quem é Janja, precisamos voltar no tempo. Ela nasceu em 1966, em União da Vitória, no Paraná, uma cidade pequena. Desde cedo, Janja demonstrou uma personalidade forte e um interesse crescente pela política e pelos movimentos sociais. Sua trajetória como militante começou ainda jovem, com apenas 17 anos, quando se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Mas o que muitos não sabem é que sua ascensão dentro do partido nem sempre foi tranquila. Na juventude, Janja se envolveu em diversas manifestações políticas e se destacou por sua opinião firme e engajamento em pautas sociais. Foi durante sua graduação em Ciências Sociais que começou a fazer alianças importantes, algumas das quais seriam decisivas para o seu futuro. Janja estudou Ciências Sociais e sempre teve uma presença ativa nos movimentos acadêmicos. Mas o que chamava a atenção era sua capacidade de articulação política. Naquela época, ela se envolveu em debates acalorados sobre questões polêmicas, o que fez dela uma figura controversa. Seus discursos inflamados conquistavam aliados, mas também geravam inimizades dentro do próprio partido. Entre 1983 e 1990, Janja participou de inúmeras reuniões e congressos do PT. Sua influência crescia, e ela foi se tornando uma referência dentro do partido. Mas esse crescimento também teve um preço. Ela começou a se afastar de algumas pessoas e se envolver em disputas internas que, mais tarde, iriam influenciar diretamente sua trajetória. Em 1995, Janja se casou com o professor de História Marco Aurélio Monteiro Pereira. O casamento, porém, foi breve, durando apenas 1 ano. O que aconteceu nos bastidores desse relacionamento? Segundo pessoas próximas, a relação foi marcada por desentendimentos frequentes e divergências ideológicas que, aos poucos, tornaram a convivência insustentável. Pessoas próximas apontam que Janja era uma mulher determinada e com ambições que iam além da vida doméstica. Seu casamento com Marco foi impactado pelo seu envolvimento crescente na política e por sua decisão de investir pesado em sua carreira profissional. Em meio a essas turbulências, a relação chegou ao fim e Janja se viu diante de uma nova jornada. Consolidar sua influência e expandir seus horizontes. Uma parte pouco comentada do passado de Janja é sua atuação na Itaipu Binacional. Ela trabalhou na empresa por quase 2 décadas, atuando em projetos sociais e de sustentabilidade. No entanto, algumas decisões e alianças que ela fez nesse período levantaram questionamentos. Seu papel nos bastidores das negociações políticas em Itaipu era muito maior do que se imaginava. Relatos indicam que Janja possuía uma proximidade considerável com líderes políticos e influenciadores dentro do governo, e que sua posição na Itaipu Binacional serviu como uma plataforma para expandir sua rede de contatos. A influência que ela exercia nos projetos não era apenas administrativa, mas também política, criando laços que mais tarde seriam fundamentais para sua ascensão. Curiosamente, algumas decisões polêmicas durante sua gestão em Itaipu foram alvo de críticas, principalmente no que diz respeito a orçamentos direcionados a projetos sociais. Houve especulações sobre a destinação dos fundos e a forma como esses projetos eram conduzidos, mas as investigações nunca produziram provas concretas,
O momento em que Janja e Lula começaram a se aproximar sempre gerou curiosidade. Eles se conheceram em eventos do PT nos anos 90. Mas foi apenas em 2017 que essa relação se intensificou. Enquanto Lula enfrentava problemas judiciais e via sua carreira política em risco, Janja se tornou uma figura cada vez mais presente ao seu lado. A relação se consolidou quando Lula foi preso em Curitiba, em 2018. Durante esse período, Janja fazia visitas frequentes e organizava campanhas em defesa do ex-presidente. Para alguns, isso foi um ato de lealdade e amor incondicional. Para outros, uma estratégia bem calculada de alguém que sabia que poderia se tornar muito mais do que uma simples militante. O casamento veio em 2022, e com ele, a ascensão definitiva de Janja como uma das mulheres mais influentes do país. Mas será que essa trajetória foi apenas uma coincidência ou um plano meticulosamente construído ao longo dos anos? Desde que Janja se casou com Lula, em 2022, sua presença no cenário político brasileiro passou a ser muito mais que a de uma primeira-dama tradicional. Enquanto muitas esposas de presidentes preferem um papel discreto, Janja assumiu uma posição central, onde suas decisões, orientações e até sua presença se fazem sentir em várias esferas do governo. Embora seu cargo não seja oficialmente definido, Janja exerce uma função de confiança extrema junto a Lula. Ela é frequentemente vista em reuniões privadas, aconselhando o presidente sobre questões de governabilidade e políticas internas. Sua relação com Lula não é apenas afetiva, mas estratégica. E isso não é segredo para ninguém que frequenta o Planalto. Janja tem sido associada a algumas das decisões mais polêmicas do governo. Mas a grande questão é: qual o grau de influência dela nas políticas públicas? Ela tem poder real ou apenas uma posição simbólica? Diversas fontes indicam que Janja tem atuado de forma direta na mediação de conflitos dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, PT, buscando soluções para a formação de alianças políticas cruciais para a estabilidade do governo. Sua atuação não se limita ao território nacional. Janja tem sido uma presença constante em encontros internacionais, onde suas opiniões sobre o Brasil são requisitadas. Sua visão política e sua capacidade de se envolver em negociações também têm atraído os holofotes, principalmente em eventos diplomáticos. Embora não tenha um cargo público formal, Janja ocupa, de fato, uma posição estratégica de destaque. O que muitos não sabem, no entanto, é o impacto que suas escolhas podem ter, tanto dentro do Brasil quanto no cenário global. Contudo, não é só em sua posição estratégica que Janja se destaca. As polêmicas que a cercam são inúmeras e alimentam debates acalorados nas redes sociais e nas mesas de bar. De acusações de manipulação política a especulações sobre seu envolvimento em decisões controversas, Janja é uma figura de poder, mas também de mistério. Janja tem sido apontada como uma das principais responsáveis pela formação das alianças internas do PT. Com seu poder de articulação, ela ajudou a consolidar uma base política que, para muitos, tem sido essencial para a manutenção de Lula no poder. Mas, ao mesmo tempo, essa influência gera desconfiança, com muitos acusando-a de ser uma sombra política que manipula os acontecimentos nos bastidores. Além de sua atuação dentro do PT, Janja tem sido associada a grupos de poder externos ao governo, especialmente no campo empresarial e financeiro. Muitos questionam até que ponto suas relações com esses setores não representam um conflito de interesse. Seria Janja, de fato, uma defensora dos mais pobres, ou ela estaria simplesmente jogando um jogo de interesses para consolidar seu próprio poder? Seu papel como primeira-dama tem sido alvo de críticas constantes, tanto de opositores como de aliados que não compartilham de sua visão política. Alguns acusam Janja de estar tentando impor sua própria agenda, usando a posição do marido para garantir suas próprias ambições. Sua postura, muitas vezes austera e distante, é vista por alguns como uma estratégia calculista,
que visa consolidar uma figura de autoridade e poder. Janja, com sua postura firme e decisiva, sabe que seu papel no governo de Lula é um jogo de equilíbrio entre as forças políticas. Por um lado, ela precisa manter alianças. Por outro, enfrenta a constante pressão de ser vista como uma líder que não tem medo de confrontar os desafios e as críticas. Mas qual é o verdadeiro impacto de suas escolhas na política brasileira? Com a crescente polarização no Brasil, muitos se perguntam: qual será o futuro de Janja na política? Será que ela se manterá como uma peça-chave nos bastidores ou sua influência começará a diminuir? Algumas análises apontam que Janja está se preparando para algo ainda maior, uma carreira política própria. Estaria ela pensando em lançar-se candidata em uma futura eleição? Ou será que seu papel ao lado de Lula é apenas uma fase de transição até que ela se torne a verdadeira dona da política nacional? Janja é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas e controversas do atual cenário político brasileiro. Sua trajetória, marcada por alianças estratégicas, decisões enigmáticas e um envolvimento direto nas questões mais sensíveis do governo, deixa mais perguntas do que respostas. Ela é, ao mesmo tempo, uma mulher de poder e uma figura discreta. Para alguns, ela é uma conselheira fiel e uma defensora do bem-estar do Brasil. Para outros, uma manipuladora, que usa sua posição ao lado de Lula para garantir seu próprio poder. A verdade, como sempre, deve estar em algum ponto no meio. Independentemente de sua verdadeira intenção, o legado de Janja no governo Lula será lembrado por muito tempo. Sua influência nos bastidores, suas polêmicas e seu papel nas decisões cruciais que marcaram a política brasileira farão dela uma personagem central, que continuará a ser debatida por especialistas e políticos. O que está claro é que Janja não é uma figura fácil de ser entendida. Ela é uma mulher de estratégias, de ambição, mas também de grandes desafios. E se ela vai continuar a crescer como uma força política no Brasil, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: seu nome ficará para a história. E você? O que pensa sobre Janja? Será que ela realmente exerce o poder por trás das cortinas? Ou será apenas uma peça do jogo político? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias exclusivas. Até a próxima!